Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo por aqui, talvez não me conheça, quem sabe caiu de paraquedas, não sei. O meu nome é Natália Cantini e o intuito desse canal é levar e compartilhar uma vida mais leve. E isso implica uma série de coisas, bons hábitos, como ter um relacionamento mais próximo com Deus, ter uma vida criativa, enfim, várias coisas diferentes que eu acredito que podem tornar essa fase da juventude mais interessante, mais legal e mais leve. E uma das coisas que eu mais gosto de tratar nesse canal é sobre livros e leituras, e eu sei que muita gente ainda não tem esse hábito, e eu quero incentivar cada vez mais as pessoas a adquirirem o hábito de ler. Por isso, eu decidi criar uma série de vídeos chamada Todos os livros que todos os jovens deveriam ler. E assim, gente, esses livros, eles vão ser livros desde livros mais leves, que são os que eu vou começar, até livros, assim, mais papo cabeça. Então, assim, eu recomendo que sejam pessoas, assim, de 17, 18 anos pra cima pra começar a ler esse tipo de livro, pra que também tenham um conhecimento mais aprofundado, um entendimento mais aprofundado sobre o assunto. Mas, assim, não são conteúdos proibidos para menores de 18 anos, então se você tiver interesse e curiosidade, tudo bem. Mas realmente a questão da idade ela faz diferença pela questão da interpretação, tá bom? Mas esse primeiro livro que eu tenho para indicar para vocês, eu vou ser bem legal, vou indicar um livro bem pequenininho, que se chama O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Bom, gente, esse livro, assim, ele é bem pequenininho, tá? Ele tem 190 páginas, só que assim, como ele é pequenininho, ele é a palma da mão de tamanho, é como se fosse um livro maior de 90 páginas, 95 páginas. Então, assim, muito tranquilo de ler. Em 2 dias, se você sentar, você consegue ler. Aliás, um dia você consegue. Mas, assim, uma semana você consegue ler esse livro rapidamente. Assim, 10 minutinhos por dia você acaba com esse livro tranquilamente. Basicamente, gente, esse livro entrou na minha vida quando eu terminei o ensino médio, alguns meses depois, já estava na faculdade, e foi quando um período que eu e minha família, a gente começou a buscar muito conhecimento, a gente começou a buscar outra perspectiva de vida, buscar, enfim, outras coisas, e a gente nessa vibe de buscar conhecimento, de aprender, esse foi um dos primeiros livros que meu pai me recomendou na minha época, e eu confesso a vocês assim, ele é um livro que quando você começa a ler, ele às vezes bate um pouco assim de frente com a gente, ele pode ser um pouco duro de ler, mas eu acredito que para nós jovens, que temos hoje muita oportunidade de crescer, nós temos muita oportunidade de fazer coisas que antigamente nossos pais, nossos avós não tinham oportunidade, a gente precisa pegar esse conhecimento e transformar ele em ações, em atitudes ditas mesmo, feitas, né? E assim, gente, não é só porque eu tô falando disso que assim, você vai ler esse livro e você vai concordar com tudo, porque como eu falei, muita coisa bate de frente e parece que te cutuca, te provoca, enfim, não precisa concordar com tudo. Mas aí meu pai sempre fala, questione muito, reflita, né? Tira aquilo que você acredita que é bom pra você, aquilo que você não concordar, aquilo que você não gosta, simplesmente deixa quieto. Mas se permita pelo menos ler, entender, refletir sobre aquilo, pra ver se faz sentido pra você. E basicamente, gente, esse livro, assim, ele é um livro muito fácil de ler, assim, tranquilo, curto, como eu falei, e ele também tem muitos exercícios, então eu recomendo fortemente que enquanto você for fazendo a leitura do livro, você também faça os exercícios que estão aqui. Mas o foco que eu quero falar um pouquinho nesse vídeo é sobre, assim, o que é a autorresponsabilidade, né? É você entender que você é responsável pela sua vida. Você é responsável pelos resultados que você tem, pelos resultados que você não tem, pelas coisas que você faz, pelas coisas que você deixa de fazer, pelas decisões que você toma, pelas decisões que você não toma, enfim, uma série de coisas. Mas aí você pode pensar assim, Natália, mas eu sou responsável por o avião que eu ia pegar e atrasou? Calma. Existe um princípio que a gente fala que chama princípio 90-10, que diz que 90% das coisas que acontecem com a gente tem controle e 10% são coisas que a gente simplesmente não tem como controlar. E dentro desses 10% entra, né, o avião que atrasou, uma catástrofe natural, a pandemia, né, como a gente está vivendo agora. E são coisas que simplesmente estão fora do nosso controle e a gente não tem como, assim, resolver, mas a gente pode fazer algo a respeito disso. Então, né, como eu falei, a pandemia ela tá aí, a gente teve uma situação muito absurda, muito complexa pra gente entender, mas o que a gente pode fazer agora é aproveitar ao máximo esse período da melhor forma possível. Então, o que a gente vai fazer com a pandemia é aí a nossa responsabilidade. Então, como a gente vai reagir frente a ela é a nossa responsabilidade. E é um pouco sobre isso que esse livro trata, tá?
Uma das frases que esse livro traz, que eu acho que eu moldurei ela num caderninho de metas que eu tenho, diz o seguinte: a autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. Como eu disse, gente, é uma frase dura de se ler, porque você fala assim, poxa, nossa, como assim? Realmente bate de frente. A primeira vez que eu li isso, eu falei, meu Deus, como assim? Né? As coisas que acontecem comigo também são minha responsabilidade. E assim, eu acho que vale muito a interpretação, eu acho que vale muito você sentar, você refletir sobre o que está sendo dito. E o livro, ele traduz, explica muito bem. Então assim, se você ler essa frase, se você ficar com raiva, calma, respira e continua lendo para você entender todo o contexto e a explicação. E o que eu quero dar mais enfoque, que é uma coisa que também é abordada nesse livro, são as 6 leis da autorresponsabilidade, que eu não vou aqui descrever elas, mas eu quero citá-las para vocês, para que vocês tenham um pouco de noção do conteúdo desse livro, mas realmente vocês só vão poder saber lendo mesmo, tá? Então, não achem que esse vídeo aqui explica tudo que está escrito aqui não, tá? A primeira lei da autorresponsabilidade é calar-se ao invés de criticar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ontem, eu tinha um compromisso a 1h da tarde, e aí a gente resolveu pedir marmita, no restaurante que a gente sempre pede. Só que assim, eu já sei que o restaurante lá, eles demoram um pouco pra entregar comida. Aí eu virei e falei assim, olha, pode entregar um pouquinho mais cedo? Aí ele falou, vou tentar fazer isso pra você. E eu tinha compromisso no A marmita chegou aqui, era 12h45. E eu já desci assim, meio nervosa, porque eu falei, ai meu Deus, eu vou chegar atrasada no meu compromisso. E eu sou uma pessoa muito pontual, eu gosto de sempre estar na hora, às vezes eu chego até mais cedo. Porque eu não gosto de deixar as pessoas esperando, eu não gosto que ninguém me deixe esperando, então eu também não faço isso com os outros. Eu sou um pouco chata, eu admito. Mas isso é uma coisa que pra mim é muito importante, eu valorizo muito. E aí eu desci, fui pegar a marmita, aí o moço ainda foi arrumar a mala, que as marmitas estavam fora do lugar, foi arrumar o isopor, foi arrumar não sei o que, tá. E eu assim, olha a hora. Mas eu não quis, assim, me deu vontade de falar assim, moço, então assim, eu tô com pressa, né? Eu quis dar uma cutucada, mas eu falei, não vou fazer isso porque tava quente demais ontem. A gente deve estar andando essa cidade inteira, entregando marmitex, deve estar cansado, enfim, o que é? Então é um pouco disso, sabe, gente? Eu não acho que a gente tem que ficar sempre quieto quando às vezes acontece alguma coisa errada com a gente. A gente tem que se posicionar. Eu acho que a gente tem que falar assim, olha, isso aqui não foi legal. Mas eu acho que muito a ver com o tom que a gente fala, né? A gente ter empatia de se colocar no lugar da outra pessoa e entender que às vezes ela não tá no bom dia, que às vezes a pessoa, né, tá passando pelas suas próprias dificuldades e ela não precisa daquilo, né? Então assim, posicione-se se alguma coisa te incomodar, mas assim, pega leve, tá? Realmente, se você ler mais páginas do livro, você vai entender um pouco mais do que ele quer dizer com isso. Dar sugestão em vez de reclamar é a segunda lei da autorresponsabilidade. Eu acho que ela também entra um pouco nisso que eu falei. Né? Ao invés de eu ficar reclamando com o moço, olha, você não entregou minha marmita, não sei o que, eu podia muito bem falar assim, olha moço, deixa eu te dar uma sugestão. Eu sei que vocês têm uma rotina muito corrida, mas quem sabe vocês começarem a entregar mais cedo, vocês conseguem entregar um horário melhor pra gente, enfim, sabe? O que custa, né, eu dar uma sugestão ao invés de eu chegar lá e já rasgar o verbo com a pessoa, deixar o leão que habita dentro de mim e deixar ele falar um monte pra aquela pessoa. E é o que eu falei, gente, a gente não sabe as lutas que as outras pessoas estão travando no dia a dia delas. Então, assim, a gente já chegar e jogar uma carga emocional negativa em cima delas não é justo. E outra, isso também é ruim pra gente, porque isso gera uma toxina, uma coisa tão ruim pro nosso corpo, quanto o que a gente tá jogando pra outra pessoa. Então não é bom nem pra você, nem pra outra pessoa. Buscar a solução em vez de buscar os culpados é a terceira lei da autorresponsabilidade. E eu acho que essa traduz bem pra quando a gente é criança, né? Eu sou filha única, mas a gente tem aquele irmão, né? E aí a gente tá lá brincando de bola, papapá, e aí vai e quebra o vaso da mãe. Aí você já vai e começa a acusar, né? Ah, foi fulano, não fui eu, foi fulano, não fui eu. Ao invés da gente sair apontando o dedo, né, vamos buscar uma solução, vamos buscar uma resposta para aquilo, vamos tentar ver como é que a gente consegue resolver essa situação e não querer ficar, ah, mas foi fulano que fez, ele que tem que resolver isso. Sabe, gente, eu acho que não é só questão de autorresponsabilidade da gente mesmo, mas assim, pra gente construir um mundo melhor, um mundo mais saudável, um mundo menos complicado. E é aí que entra a questão de uma vida mais leve, porque se a gente vive com menos esse estresse todo, poxa, já faz uma diferença muito grande na nossa vida. Então lembre-se de buscar a solução e não querer querer encontrar o culpado, tá? Porque não vai ajudar em nada. Fazer-se de vencedor ao invés de se vitimizar, essa é a quarta lei. E essa eu quero contar uma história engraçada pra vocês.
Não me chamem de doida, por favor. Mas eu já contei aqui no canal sobre a minha experiência quando eu fui tirar meu visto americano. E uma coisa que meu pai virou pra mim e falou assim: Natália, faça tudo que tiver ao seu alcance, para que você saiba que você fez tudo possível para alcançar o seu objetivo. Dentro dos 90% que estava dentro do meu controle, que era tudo que eu podia fazer, eu ia fazer. E tinha 10% que não estava no meu controle, que era o consulado, a pessoa que ia me entrevistar. E eu creio muito que, assim, era o propósito de Deus, né? Então, se tivesse nos planos de Deus que aquela viagem acontecesse, as coisas iam acontecer. E uma coisa importante que eu queria falar, que eu acho que eu não comentei isso no outro vídeo, foi que quando eu fiz essa viagem, gente, eu não tinha tantos vínculos com o Brasil. E uma coisa importante sobre o visto americano é que eles sempre consideram o quanto que você tem vínculo com o seu país original, para que mostre, né, que você tem intenção de retornar para o seu país e não ficar lá nos Estados Unidos ilegalmente. E eu não tinha tantos vínculos. O meu vínculo era de trabalho, mas eu não tinha um contrato CLT, eu tinha um contrato de prestação de serviço. E prestação de serviço não tem tanto peso quanto CLT, né? Porque CLT você tem as regrinhas, tá. Prestação de serviço é uma coisa um pouco mais informal. Ele é correto e tudo mais, mas ele é mais informal. E eu tinha a minha graduação, né? O meu vínculo com a faculdade. Acabou, não tinha mais nada. Então, assim, era aquilo que eu tinha, era aquilo que eu ia usar. E eu podia muito bem falar assim, poxa, nossa, eu não tenho vínculo, e a vida é muito difícil, e eu não vou conseguir. E, né, obviamente, se eu não conseguisse o visto, eu ia jogar tudo aquilo e falar, tá vendo? Você não consegui porque eu não tinha vínculo suficiente, porque não sei o que lá, porque minha família é assim, porque, enfim, podia ter feito isso. Mas uma coisa que eu fiz, que foi assim, que é entre a parte do não me julguem, mas eu falei assim, eu vou fazer tudo que tem no meu alcance, né? A Bíblia fala, esforça-te e eu te ajudarei, né? Deus fala isso pra gente. Então assim, faz a sua parte, que Deus faz o restante, que compete a Ele. E aí eu peguei no meu celular, eu salvei uma imagem do visto americano, né? Se você jogar no Google, você acha a foto do visto americano. E não tem um lugar lá que você coloca a foto. Eu salvei aquela foto, fiz uma colagem. E eu peguei uma foto minha, que eu tava usando a mesma camisa que eu ia utilizar no dia que eu ia fazer a entrevista. Eu tinha uma foto assim, falei, então vou pegar essa foto. Tava até arrumadinha, do jeitinho que eu ia me arrumar para ir fazer a entrevista. Coloquei essa foto em cima do visto americano e fiz uma montagem e escrevi assim, seja bem-vindo aos Estados Unidos. Todos os dias, antes de dormir, e na hora que eu acordava, eu abria a tela do meu celular e eu falava, parabéns, o seu visto foi aprovado. E acabou. Fora outras coisas que eu fiz, né, que eu já contei no outro vídeo, se você quiser conferir, pode assistir, eu vou deixar ele aqui no izinho do canto da tela. Mas enfim, foi uma série de coisas que eu fiz. E você já sabe, meu visto foi aprovado, eu fiquei muito feliz. Eu creio muito que foi realmente o plano de Deus, né, não foi só mérito meu, mas assim, eu me esforcei, eu fiz a minha parte. E eu me coloquei como vencedora, eu falei assim, eu vou conseguir. Eu falava isso pra mim, qualquer pensamento negativo que vinha sobre mim, eu falava, não, vai dar certo, vai dar certo. E graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, é isso, você se colocar como vencedor e não como vítima. Né? A Bíblia fala, nós somos cabeça e não cauda. Então, não se coloque como vítima, como, eu não posso, não consigo. Se coloque com uma postura de quem pode sim. Quinta lei da autorresponsabilidade é aprender com os erros e não se justificar. Desde muito pequena eu percebo que eu tenho esse hábito de me justificar. Então, quando eu fazia uma coisa errada, eu esquecia de fazer alguma coisa e alguém vinha me cobrar, eu falava, mas eu fiz não sei o que, mas eu esqueci, porque o sol nasceu quadrado, enfim, eu inventava uma justificativa. Às vezes realmente era um fato, mas assim, eu não resolvia a situação, né? Eu ficava me justificando. Eu lembro no sexto ano, eu sempre fui aluna nerd, eu sempre fui aluna super dedicada na escola. Mas no sexto ano, primeiro trabalho que teve, de história, eu não fiquei sabendo que tinha trabalho, eu não sei o que aconteceu, eu não soube que tinha trabalho. E 90% da sala entregou o trabalho no dia. E eu cheguei e falei, mas gente, tem trabalho de história. E eu e mais algumas pessoas não tínhamos feito o trabalho. Aí o professor resolveu, né, na sua infinita misericórdia, nos dar uma colher de chá. Ele falou que a gente podia fazer o trabalho novamente, mas a gente não ia ganhar a mesma nota. Fui lá e fiz o trabalho. Nunca mais eu esqueci de entregar um trabalho, nunca mais fiquei alheia à aula pra não saber que tinha trabalho pra entregar. Então, assim, aprendi com o meu erro. É isso que a gente deve buscar fazer, não só ficar se justificando, mas a gente tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito e ponto final. A autorresponsabilidade, gente, é uma coisa que a gente precisa desenvolver com o tempo, não é do dia pro outro, né? E a sexta lei, eu acho que ela é muito importante, que ela fala sobre a gente julgar as atitudes das pessoas e não as pessoas em si. Eu acho que ela conversa um pouco com as primeiras leis, que é sobre a gente entender e ter empatia com a situação que as outras pessoas estão vivendo. Então, por exemplo,
Às vezes, é o que eu falei, a gente não sabe as batalhas que o outro está enfrentando. A gente não sabe se aquela pessoa dormiu direito na noite, se ela tem um familiar que está doente, se ela está com uma condição financeira favorável, se ela está passando mal. A gente não sabe o que a outra pessoa está falando, pensando, sentindo. Enfim, a gente não sabe pelo que ela está passando. E às vezes uma pessoa dá uma resposta pra gente, né? E a gente já julga aquela pessoa assim: nossa, o fulano não me compreende, o fulano é ruim, ele é crítico. E a gente já sai colocando vários rótulos em cima daquela pessoa, julgando aquela pessoa por uma resposta ruim que ela deu pra gente. Mas às vezes ela não estava brava com você, ela não é uma pessoa crítica, ela não é uma pessoa ruim. Ela só estava num momento ruim, ela só estava num momento que ela estava passando por alguma dor. É aquela frase, né? Uma pessoa ferida fere outra pessoa. Então, assim, a gente às vezes não faz por mal, né? Pega você mesmo, quando você é criança, às vezes você fala uma coisa assim pro seu coleguinha e ele fica chateado e aí você fala assim, não, mas eu não fiz por mal. E aí você fica até assim, sem saber o que fazer, né? Então, assim, que a gente tenha essa empatia, né? E assim, a gente não vai ficar aqui julgando o caráter, porque realmente tem pessoas que têm o caráter delas e que não cabe a gente julgar. Mas assim, no momento que alguém te der uma má resposta, que alguém te tratar mal, que nem alguma coisa não sair do jeitinho que você queria, não saia julgando a pessoa. Mas julgue a atitude dela e pense, reflita, se coloque no lugar dela. Talvez ela só esteja passando por um dia ruim. Então é isso, gente. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu realmente indico que vocês leiam esse livro, como eu falei. Não é um livro pra você ler... Ah, é um livro de ficção. Eu amo livro de ficção, amo mesmo. Comecei a ler por conta dos livros de ficção, mas os livros assim, de desenvolvimento pessoal, livros de inteligência emocional, livros de estudo, de marketing, enfim, de coaching, são livros que a gente precisa começar a implementar no nosso dia a dia, porque hoje quem faz a diferença são as pessoas que fazem coisas diferentes. Então assim, se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer ter um relacionamento melhor com a sua família, se você quer se sentir melhor com você mesmo, se você quer alcançar outros resultados, invista em você, invista em bons livros. Eu sei que não é tão tranquilo, é um livro cheio de teoria, mas assim, tem muito a acrescentar. E a gente não vive só do que a gente gosta, a gente também tem que fazer o que precisa ser feito. Eu realmente espero que vocês leiam esse livro. Se você já leu, pode deixar aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião, o que você aprendeu, o que você mais gostou. E eu espero vocês nos próximos vídeos que eu vou gravar dessa série. Tem muitos outros livros legais para indicar para vocês. Tchau, tchau!